Deixa eu ver. Tá gravando. Isso. Agora compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui minha tela de boa? Sim. Da apresentação aqui? Tá. Então olha só. A última coisa que a gente viu, né, pessoal? Né? Então a gente tem aqui a planta, né, com as dimensões e a divisão dos cômodos da casa, né? A partir da planta, a gente viu que a gente tira, né, um dos, tá? Top 3 ali, documentos mais importantes de um projeto elétrico é o quadro de previsão de carga, tá? Então, a gente viu, né, seguindo a norma NBR 5410, né? Dado a gente tendo a planta e as dimensões e divisões do cômodo, né, da casa, como que a gente faz o quadro de previsão de carga, né? E aí a gente pode calcular a demanda total. Essa foi a última coisa que a gente viu na semana passada, né? Aí eu falei para vocês, bom, pessoal, o meu quadro aqui, né, além da informação das potências, né? Ele também me traz o número, né, de tomadas que eu vou ter na casa, né? Então, por exemplo, olha aqui na sala. Na sala eu vou ter 4 pontos de TUG e nenhum de TUI, né? No meu banheiro eu vou ter um ponto de TUG, lembrando que TUG é tomada de uso geral, né? E um ponto de TUI. TUI é uma tomada de uso específico, que é o chuveiro, né? Na cozinha eu vou ter 3 TUGs, né? Um micro-ondas e uma torneira, né? Então, pessoal, depois, né? Ó, no final do projeto elétrico, você vai apresentar para o cliente, né? Um documento também que está entre top 3 documentos mais importantes do projeto, que é a minha planta elétrica, né? Na minha planta elétrica, pessoal, vai a localização de cada um desses elementos, né? Então, como que eu localizo os meus pontos elétricos, tá? Pessoal, para fazer a localização dos pontos elétricos, tá? A gente vai utilizar a simbologia gráfica, tá? Definida na norma NBR 5444. Tá? Então, então eu vou passar aqui para vocês um geral, né, sobre os principais símbolos, mas é claro que eu não quero que ninguém decore símbolo de nada, né? Com a utilização, vocês vão acabar meio que sabendo os principais, né? Mas não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês o que é importante vocês saberem, né? O que é importante vocês saberem, né? Qual é a norma que fala dos símbolos, né? Para representar na minha planta gráfica os pontos, né? É a norma 5444. Quando você for fazer o seu projeto elétrico lá, quando você for fazer o seu projeto elétrico, você quando você for seu projeto elétrico, você sabe onde procurar, né? O AutoCAD, pessoal, já tem toda a simbologia, tá? Já salva dentro dele, é só você pegar lá a pasta de elétrica, tem todas as simbologias lá, né? Pessoal, então, esses símbolos, né? Eles vão representar aonde, né? Vai ser uma representação, né? Que o projetista faz, uma recomendação de onde vai ser instalado esses TUGs, TUIs e pontos de iluminação, tá? Pessoal, é uma escolha de projeto, viu? Não tenho aqui algumas dicas, né? Então, olha só, observar o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, né? Os demais projetos de utilidade do edifício, evitando locar pontos elétricos sobre elementos estruturais, pilares ou vigas de concreto, né? Essa é uma boa dica. Você não vai colocar um projeto elétrico em cima de uma viga, né? Porque é muito difícil você fazer a passagem do ponto elétrico ali, né? Ou interferência com outras instalações, né? Tipo instalação telefônica, hidráulica. Então, é bom você também saber por onde vão passar os canos, né? Mas fora isso, pessoal, não tem muita regra, tá?
vai muito de projeto a projeto, né? É, bom, boas práticas para fazer essa alocação, né? Pessoal, iluminação, né? Distribuir ela o mais uniformemente possível, né? Deixando os pontos centralizados, os pontos de iluminação, né? E quanto às tomadas de uso geral, pessoal, né? Basicamente, né? A gente vai fazer uma distribuição uniforme prevendo, tá? Aonde que vai ser necessária a utilização dela, né? Vou exemplificar aqui para vocês, pessoal. Se eu estou projetando uma sala, né, uma sala de televisão, eu sei que naquela sala ali, né, vai precisar de um ponto de tomada para televisão, possivelmente outro ponto de tomada, né, para videogame, soundbars, né, elementos de som, né. Do lado do sofá, eu posso colocar um ponto de tomada para carregador de celular, abajur, né? Do lado da cama, pessoal, hoje em dia é imprescindível, né? Ter um ponto de carregador de cada lado da cama, para as pessoas carregarem o celular à noite, né? Então, essa distribuição, ela vai muito da utilização do local, né? Então, a melhor forma de você fazer ela, tá? Prever essa utilização prever solução. É conversar com o usuário, né? Então, olha só. Então, com o projetista, né? Identificar aonde vai ficar cada elemento e aí instalar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só, né? Então, isso aqui foi a última coisa que a gente viu. A partir do projeto. Pera aí, pessoal, vou mandar o link pro Farley. Que o link fica na unidade 1, seção 1, tá? Mas vou mandar. Mas olha só, pessoal, eu vim aqui, né? Fiz o quadro de previsão de carga. Então, o quadro de previsão de carga ele prevê a carga elétrica e o número de pontos, né? Com isso em vista, pessoal, olha só, a gente tem aqui a simbologia, né? Para os elementos elétricos, né? Então, olha só, pessoal, essa simbologia aqui, né? É toda para caixas, tá? Então, olha só, pessoal, caixa de padrão, né? Caixa de distribuição central, né? Então a gente representa ela no sistema, né? Então aí, pessoal, cada símbolo aqui, né? Tem uma especificidade, né? Aí a escolha de projeto, né? Se esse quadro vai ser embutido, se ele vai ser aparente, né? Então tudo isso muda o símbolo, né? Mas aí, se você escolheu colocar o quadro embutido na parede, o quadro destacado da parede, né? Aí, dependendo da sua escolha, você consulta a norma e acha a simbologia dele aqui para representar ele na planta elétrica, né? Olha só, pessoal, esse eletroduto aqui, né? É por onde vão passar os fios, tá? Eu vou. Então, olha só, o eletroduto embutido, o eletroduto em piso, eletroduto em teto, né? Todos eles têm uma simbologia própria, né? O eletroduto, quando a gente falar de fio e disjuntor, eu vou ser mais específico nele, tá? Mas saibam que ele também o símbolo dele é regido pela norma, né? Aí, pessoal, interruptor, né? O símbolo do interruptor é esse daqui, ó. É uma bolinha, né? Sabe aquele que tem dois interruptores juntos? É uma bolinha cortada. Se tiver três interruptores, é uma bolinha dividida em três, né? Vocês já viram interruptor simples, duplo e triplo. Pessoal, interruptor paralelo ou interruptor three-way, né? É uma bolinha fechada. Pessoal, vocês sabem o que é um interruptor paralelo, né? Ou three-way ou four-way?
Alguém sabe o que é um interruptor paralelo? Sim, é aquele que você consegue acender em locais diferentes da casa. Isso mesmo. Às vezes você tem uma sala que é a entrada da casa, né? Você consegue acender a luz, né? Na porta. Ela tem duas portas, né? Uma para a rua e outra para os outros cômodos, né? E aí você consegue acender e apagar a luz, né? Num dois interruptores diferentes. Esses interruptores são instalados do tipo three-way ou four-way, tá? Eu vou especificar isso para vocês, como que essas instalações, tá? Mas por enquanto é isso, tá? Aí tem outras aqui, pessoal, né? Mais não tão comuns, né? Botão de minuteira, que é aquele botão temporizado, né? Botão de campainha no piso, né? Então, símbolos aqui. Pessoal, tomada, né? A gente tem basicamente dois tipos de tomada. O que a gente chama de tomada baixa, média e alta. Se você olhar aí no cômodo que você tiver agora, pessoal, né? Você vai perceber que as tomadas, né? Não está, por exemplo, uma numa altura, outra na outra, tá? Pessoal, a altura da tomada, ela é padronizada, tá? Tem o que a gente chama de tomada baixa, tomada de meia altura e tomada alta, né? Quando que eu instalo uma, quando que eu instalo outra? Tudo depende da utilização, tá? Normalmente, né? As tomadas mais comuns que a gente tem são as tomadas baixas. O símbolo para tomada baixa, pessoal, é um triângulo branco, tá? É a tomada mais comum. Ela fica a 300 milímetros do piso ou 30 centímetros, tá? Então, se você olhar essas tomadas mais comuns da casa de vocês e vocês medirem, elas estão a 30 centímetros do piso, tá? Normalmente, tá, pessoal? Potência tomada em cima de bancada, né? Então essas tomadas que ficam no meio da parede, né? A gente chama de tomada média e elas ficam a 1,30 m do piso acabado, tá? Então é o piso acabado, elas ficam a 1,30 m. Normalmente, essas tomadas elas ficam em cima de bancada, em cima de móveis, né? Do lado de televisão. Então, a tomada média, ela é meio pintada, é um triângulo meio pintado, né? Tomada alta, pessoal, tomada alta normalmente é para uso específico, né? Então, chuveiro, ar-condicionado, né? Aí a tomada alta, ela é de 1,80 a 2 metros do chão, tá bom? Então, ó, pessoal, a gente representa, junto com a tomada, a potência dela, tá? Com exceção da tomada de 100 volt-ampere. A tomada de 100 volt-ampere, que é a padrão, você não precisa colocar nada, tá? Então, se tiver um triângulozinho sem a tensão dela, 100 volt-ampere. Se tiver com a tensão, é porque é diferente de 100, tá? E esse símbolo aqui é o circuito que ela faz parte, que eu vou ensinar vocês hoje a dividir o circuito, tá? É a matéria da aula de hoje. E, pessoal, né? Aí, ó, tomada de luz, ela ainda pode ser no piso, né? Ó, saída para telefone, né? A gente tem aqui uns símbolos, né? Tomada de rádio e televisão, que é aquela tomada onde passa. Já viu uma tomadinha que sai antena, né? Esse é o símbolo. Então, olha só, pessoal, seguindo a simbologia da norma 5444, depois que a gente faz a carga elétrica, né? O nosso próximo passo é distribuir, localizar os pontos elétricos, né? Então, olha só, eu tinha que localizar 4 pontos de tomada na minha sala, né? Coloquei um em cada parede, né? Tem alguma regra? Espera aí, pessoal. O pessoal com problema para entrar. O pessoal até desaprendeu.
Então, pessoal, olha só, né? Seguindo a norma, a gente faz essa divisão, tá? Distribuindo para facilitar o uso da melhor maneira possível. Pessoal, localização dos pontos elétricos. Até aqui algum problema? Tranquilo? Sem dúvidas? Depois do quadro, o cálculo da demanda é a localização dos pontos elétricos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre a distribuição, né? Então, olha só, na minha instalação elétrica, né? Como a gente pode ver aqui no quadro, né? Ela é feita de circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, né? Tem circuito que vai na sala, circuito que vai na cozinha, circuito que vai no banheiro, ponto na sala, ponto na cozinha, ponto no banheiro, né? Ponto de iluminação, chuveiro, forno, tá? Então, uma instalação elétrica, ela é formada de vários, né, elementos elétricos, vários pontos de energia, né? Pessoal, antigamente, tá? Em instalações ali, então se você pega uma casa, né, de 30 a 40 anos atrás, né, que tem uma instalação elétrica mais antiga, era padrão a gente fazer a instalação da casa toda em um único circuito, né? Então essa casa tinha um relógio, né, de leitura de energia. Tinha um relógio de leitura de energia, né? E aí, e junto dele tinha um disjuntor. E era um circuito na casa toda, né? Então, pessoal, eu não sei se alguém já morou em casa assim, né? Eu moro até hoje, né? Mas às vezes você tá no chuveiro, né? Ficou ali muito tempo, esquentou muita água. Se por um acaso o chuveiro desarmar, né, o disjuntor, cai a energia da casa toda, você tem que ir lá na entrada da casa fazer a ligação dela. Alguém já morou em casa assim? Ou conhece? Aqui não pode ligar o chuveiro e um ferro de passar que já cai tudo. E cai a casa toda. Tudinho. Tudinho, né? O que isso significa, Otávio? Significa que na sua casa, tá? Toda a casa, ela é feita, né? Toda a instalação elétrica é feita em um único circuito elétrico, né? Então, todos os pontos de tomada, seja iluminação, seja tomada de uso geral, seja tomada de uso específico, seja iluminação, todas elas estão em um único circuito, elas estão conectadas, tá? Então, pessoal, se você liga ali a tomada, se você liga o chuveiro e o ferro, né? Como eles estão em um circuito só, esse circuito fica sobrecarregado, né? Por segurança, o disjuntor desarma, e o disjuntor, se ele está desarmando, é para não danificar a sua instalação elétrica, mas desliga tudo, né? Pessoal, antigamente era feito assim, tá? Hoje em dia, né, com as reformulações da norma, inclusive, né, com a última reformulação da norma 5410, NBR 5410, a gente pega a casa e a gente divide ela em vários circuitos, né? Então, por exemplo, pessoal, tem um circuito ali que pega os quartos, tem um circuito exclusivo para cozinha, tem outro para sala, para o escritório, né? Normalmente, o chuveiro tem um disjuntor, um circuito único, né? Então, se você vai trocar o chuveiro numa casa mais antiga, né? Você tem que trocar de dia, porque você tem que desligar o disjuntor, né? E aí desligou o disjuntor, desligou a luz. Em casas mais novas, né, com um circuito mais moderno, você consegue desligar o disjuntor do chuveiro. Por quê? Porque o chuveiro tem um circuito dedicado para ele. Então você pode trocar o chuveiro à noite, né? Você desliga o disjuntor do chuveiro, né? Corta a alimentação de energia elétrica para daquele circuito e você pode facilmente trocar. Então, hoje, pessoal, tá por padrão, quem faz, né? Quem fez uma instalação, quem construiu uma casa depois de 2004, tá? Por padrão, tem
um quadro de distribuição de energia localizado dentro de casa, tá? E a sua casa está dividida em circuitos. Então, pessoal, quem mora em casa mais nova pode chegar, né? Você vai ter um quadro de distribuição cheio de interruptores, né? E normalmente tem uma indicação ali, né? Aquele interruptor é do chuveiro, aquele outro ali é da máquina de lavar. Aí você tem 2, 3 que é da sala e quarto 1, quarto 2, quarto 3. Vocês já viram, né, essas instalações mais novas, pessoal? Vocês estão familiarizados com ela? Eu, pelo menos, estou, LP. Tá, Otávio? E o restante do pessoal? Sim, eu também tô. Sim. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Né? Então, olha só, pessoal, né? Hoje em dia, né? Deixa eu ver aqui. Ó, hoje em dia, né? O normal é você, né? Chega, né, numa região e aí tem todo alguns conceitos onde localizar ele, né? Ó, cheio de disjuntor esse quadro, né? E cada disjuntor aqui é um circuito da casa. Então tem um disjuntor só para o chuveiro, um disjuntor só para um disjuntor para as tomadas da cozinha, um para iluminação, né? Antigamente, pessoal. Ó, deixa eu ver aqui. Só uma coisa. Deixa eu achar aqui. LP, e antigamente Oi. também usava o disjuntor caixa preta, né? Hoje já nem usa mais. Isso, hoje já muito, muito difícil, né? Mas olha só, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero achar uma foto de um antigo, né? Mas não tá, bom, tá difícil. Aqui, mas ó, né? Olha só, pessoal, antigamente a gente via bastante desse daqui, ó, né? Ficava, ó, aqui, ó, esse aqui. Olha só, achei aqui a foto que eu queria. É que tá carregando. Oi. Não sei se é só para mim, mas não tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Olha só, pessoal, olha só, antigamente era assim, ó, né? Até uma reportagem, ó, a gente tinha na entrada da casa um medidor com um disjuntor geral, né? E todo o circuito era ligado em um só, né? Aí, então se por um acaso ligou o chuveiro e o ferro junto, cai a energia da casa toda, né? Hoje em dia, pessoal, já é bem mais diferente, né? Hoje em dia a gente trabalha, né, com, ó, separado, né? Igual aquela imagem que eu mostrei. Agora, pessoal, vamos lá. O que, assim, ó, sem falar nada, o que parece mais inteligente? Você colocar todo o circuito da casa, toda a instalação elétrica em um único circuito, ou você dividir? O que parece mais inteligente? Dividir, né? Deixar tudo separadinho. Isso, dividir, né? Deixar muito tudo separadinho. Até mesmo, pessoal, fica mais fácil você identificar, né, possíveis falhas. Se você, né, tá ligando o chuveiro e tá caindo o disjuntor do chuveiro, aquele disjuntor, aquele chuveiro, né, ele tá mais potente do que a rede que ele foi construído, né? Então você vai ter que ir lá e vai trocar o chuveiro. Então, pessoal, hoje, né, como que funciona? Pessoal, o nosso sistema, a nossa instalação elétrica, tá? Ela é dividida em circuitos elétricos,
tá? Esse circuito elétrico, pessoal, tá? Ele tem alguns circuitos. O circuito de distribuição, né? Que liga o quadro de medidor ao quadro de distribuição, e o circuito terminal, tá? Que parte do quadro de distribuição e alimenta diretamente lâmpadas, TUGs e TUIs, tá? ALP, como assim? Então, olha só, né? Uma instalação elétrica funciona da seguinte forma, né? Então, olha só, ela vem da rua, né? Então, quando você vai fazer um projeto e você quer fazer uma ligação elétrica, você vai solicitar, né? Você vai solicitar para a agência distribuidora de energia da cidade, né? Um ponto de energia, né? Então, olha só, esse ponto de energia, pessoal, logo na entrada dele, né? A gente tem, então, ó, tem aqui o poste da rua, né? Eu solicitei uma ligação, né? A gente tem aqui um ramal de ligação, tá? Mas a gente conta, tá, pessoal? Essa ligação aqui da rua até o seu medidor é de responsabilidade da concessionária, tá? Daqui para frente, do medidor para frente, é minha responsabilidade como projetista elétrico, tá? Então, pessoal, a energia da rua, né? Então, eu vou contratar da minha concessionária, ela vai entrar na minha casa por um medidor de energia, né? Esse medidor, ele vai ficar numa região acessível, né? Para que um técnico, né, da concessionária de energia possa passar e fazer a leitura, né, do seu consumo para que a empresa possa te mandar, né, cobrar o valor que você consumiu, tá? Pessoal, hoje em dia, tá, atualmente, esses quadros são quadros visíveis, né? E são quadros visíveis e tem que passar, né, um funcionário, né? Ele vai passando, né? Então a empresa contrata funcionários para isso e designa esses funcionários por setores, né? Então, tem o funcionário aqui que cuida do centro, do Jardim São Paulo e do Santana e do Santa Rosária, né? Aí tem um que vai pegar ali do Primavera, São José, Dom Bosco, e aí, então é uma pessoa que passa fazendo essa medição, tá? Hoje em dia, pessoal, tá passando por um processo de modernização e em muitos países de primeiro mundo já é feito assim. Eu acredito que não vai demorar para vir no Brasil, né? Tem dois tipos, pessoal. Antigamente, né? Esse leitor aqui, ele ficava emitindo, né? Um sinal de Wi-Fi, né? E aí passava um carro na rua e captava esse sinal e fazia o registro, né? Então, em vez de uma pessoa passar a pé, olhando, anotando, anotando, né? Eu contratava um motorista, né? Menos motoristas que abrangiam áreas maiores, né? E eles iam passando no carro e iam registrando essas leituras, né? Ele passava devagarzinho e registrando essas leituras. Hoje em dia já está mais moderno ainda, tá, pessoal? O próprio leitor, né? Manda. Se você conecta ele à internet, né? Então você pode colocar o seu leitor, conectar ele à internet, né? E ele já manda a informação automaticamente para concessionária de energia, tá? É claro que esses padrões de medidores são novos, tá, pessoal? A gente está num processo transicional. No Brasil a gente quase não encontra, tá? Mas fora do país eles já estão ficando muito comuns, tá? Então, em vez de um funcionário vir aqui olhar, ele já manda essa informação automaticamente para a empresa. Tá? Pessoal, então olha só. Mas o importante, né, é que o nosso circuito elétrico, ele começa daqui para dentro, né? Então, olha só. Na rua, né, ele vai chegar aqui, ó, na minha caixa de medição. Da minha caixa de medição, sai um único fio até o meu quadro de distribuição. Esse fio, pessoal, a gente chama de circuito de distribuição, né? Então, a energia chega da rua, ela é lida e ela vai, ó, em um fio diretamente para o meu quadro de distribuição, tá? Esse quadro de distribuição é o meu circuito de distribuição. Ao chegar
no meu quadro de distribuição, essa energia, ela é dividida em vários circuitos, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho um circuito, né, que cuida de toda a iluminação da casa, eu ponho em um circuito só, né? Aí eu ponho um circuito para o chuveiro, aí eu ponho um circuito para a máquina de lavar, aí eu pego as tomadas dos 2 quartos, coloco num outro circuito, pego as tomadas da cozinha, coloco num outro circuito, né? Então, pessoal, por questões de segurança, tá? E de facilidade, né? Facilidade de instalação, facilidade de manutenção, hoje em dia, tá? Os circuitos, né? A energia que chega da minha rua, então essa energia aqui, né? Eu vou contratar seguindo o meu cálculo de demanda, né? Que a gente faz, que eu ensinei vocês a fazerem, né? Mas a partir do momento que ele chega dentro da minha casa, né? Ele vai chegar, vai passar por um leitor, né? E ele vai chegar diretamente no quadro de distribuição. O meu quadro de distribuição, o próprio nome já fala, né? Ele distribui em vários circuitos terminais, tá? Então, pessoal, hoje uma instalação elétrica, ela é dividida em vários circuitos terminais, tá? Aí, ó, você tem aqui circuitos de tomada, circuitos de TUI, né? Então, aqui tem torneira elétrica, um chuveiro, né? Um circuito para iluminação. Então, tem vários, né? Várias distribuições. Então, a gente tem aqui, ó, né? Ele dividiu aqui, né? A é a entrada do serviço, né? Então, a ligação, né, da energia da rua na minha casa, né? Aí, do meu medidor até o meu quadro de distribuição, é o meu circuito de distribuição principal, né? A partir do quadro de distribuição, ligando em todos os elementos elétricos da casa, são os circuitos terminais. Pessoal, consegui me explicar? Todo mundo entendeu como que é uma instalação elétrica? Sim. Sim? Tranquilo, pessoal? Aqui tá tranquilo. Tá? Ó, se tiver qualquer dúvida, qualquer momento, ou qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, é só falar, tá, pessoal? Então, olha só, de novo, né? Ó, chega, né? Então, olha só, pessoal, né? Então, é muito importante hoje, né? Que todo o sistema, toda casa tenha um quadro de distribuição de carga, tá? Pessoal, então olha só, esse quadro de distribuição de carga, né? Ele vai distribuir, né? É a partir dele que vai sair toda a fiação que vai chegar nas casas, tá? Pessoal, de novo, tá? Então, a localização desse quadro é importante, né? Vocês concordam comigo que esse quadro precisa ser em um local de fácil acesso? Sim. Sim, né? E outra coisa, pessoal, olha só. Vocês concordam comigo, né? Que, por exemplo, né? Esse quadro aqui, né? Então, olha só. Eu tenho as minhas cargas mais pesadas, né? Chuveiro, lava-louça, lava-roupa, secadora, né? Torneira elétrica. Então, olha só, pessoal, quanto mais pesada a carga, né, quanto mais energia ela requer, né, ela vai requerer um disjuntor maior, uma fiação mais grossa, né? Ou seja, botando em papéis, né, é mais caro, né? Quanto mais energia, né, um circuito demanda, mais caro ele é em comparação com um circuito que demanda menos energia, né? Então, pessoal, se circuitos de maior energia, então, por exemplo, olha só, né? Quando a gente olha essa casa aqui, né? Ó, a gente tem, olha só, as minhas tomadas, pessoal, todas as minhas tomadas juntas dão 3.200 volt-ampere, tá? Só o meu chuveiro é 5.400. Só a minha torneira elétrica é 3.000. Ou seja, o circuito do chuveiro e o circuito da torneira elétrica, em comparação com o circuito de tomadas aqui, ele é mais caro. Todo mundo consegue entender isso? E vocês vão ver, conforme a gente for desenvolvendo a disciplina,
que ele é mais caro, pessoal, porque ele vai precisar de fios mais grossos, que são mais caros, né? De juntores maiores, que são mais caros. Mas vocês conseguem entender que quanto mais carga um circuito tem, mais cara é a instalação dele? Até aqui, todo mundo consegue entender? Sim, tá tranquilo. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Se todos os circuitos eles vão partir do meu quadro de distribuição, é inteligente eu deixar o meu quadro de distribuição perto dos meus pontos de maior gasto ou longe dos meus pontos de maior gasto? O que vocês acham? Perfeito. Perto, né? Porque aí você economiza dinheiro, né? Porque olha só, aí as instalações mais caras vão gastar menos fiação, menos eletroduto, que algumas têm que ter um eletroduto maior, né? Então, olha só, pessoal, isso daqui é uma recomendação, tá? É uma boa prática, tá? Então, quando um bom projetista, tá? Tem projetista que pega e coloca o quadro de distribuição em qualquer lugar. Um bom projetista, né? Ele sabe que se o quadro de distribuição ficar mais perto das cargas, né? Eu vou conseguir uma economia, né? E de novo, pessoal, lembra que eu falo, lembra que eu cito, lembra que a gente já conversou, né? Se eu vou fazer a minha casa, né? Eu estou fazendo a minha casa, eu estou construindo a minha casa, né? A fiação, né? Toda a parte elétrica, né? Corresponde de 3 a 4% do preço final da obra. É barato em relação ao resto da obra, né? Ah, então, se eu estou fazendo a minha casa, mais ou menos aonde eu vou colocar o quadro de distribuição, né? Vai gerar uma economia, né? O que já é bom, qualquer economia é bom, né? Mas significativa perto da obra, não vai ser tanto. Imagina uma construtora que vai fazer um condomínio de prédios, né? E não é mentira, como eu falei para vocês. Eu tenho um irmão em São Paulo que ele mora num condomínio que tem 8 torres, cada torre 18 andar, cada andar 8 apartamentos. Vocês concordam comigo que uma economia num projeto desse já começa a entrar na casa dos milhões? Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal? Com certeza, sim. Sim? Então, olha só. Então, a localização do quadro elétrico, tá? Essa técnica que eu vou falar para vocês, que é a técnica do centro de cargas, tá? Ela não é obrigatória, tá? Então, de novo, não é obrigatória, tá? Mas é uma boa prática. É uma prática que diferencia um bom projetista elétrico de um projetista elétrico mais ou menos, né? Então, pessoal, o que essa técnica do cálculo de centro de carga fala para mim, tá? É achar o baricentro das cargas. Ou seja, pessoal, o lugar na casa aonde que fica mais próximo das regiões de maior carga, tá? Então, esse baricentro da carga, pessoal, é, em questões econômicas, o melhor lugar para se localizar, tá? É o melhor lugar para você minimizar as distâncias em relação à distância do quadro em relação às maiores cargas. Então, é localizar o quadro perto das maiores cargas. Então, pessoal, como que a gente calcula o baricentro das cargas, tá? Isso aqui eu vou passar rápido porque não é tão importante, tá? É uma recomendação. A gente vai pegar a nossa casa aqui, né? E aí, ó, a minha alimentação, né? Eu vou ver por onde ele vai entrar, né? Eu tenho aqui o meu ponto de entrada. A partir desse ponto de entrada, pessoal, eu vou dividir a minha construção em um plano de coordenadas x, y, né? Então, olha só, pessoal, por exemplo, essa casa aqui, né? O ponto de entrada dela é aqui. Então, eu vou dividir aqui, né? Num eixo x e em um eixo y. Quando eu faço isso, pessoal, todos os pontos de carga, por exemplo, esse meu ponto aqui, ó,
essa minha tomada de 600, ela tem uma coordenada em x, né, que é a distância dela até o ponto de entrada, e tem uma coordenada em y, que é a distância em y dela até o meu ponto de entrada. Todo mundo conseguiu ver isso, pessoal? Sim. Sim, não. Ó, se eu pego o meu chuveiro aqui, ó. O meu chuveiro, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, né? Para eu achar o baricentro das cargas, pessoal, eu vou fazer isso daqui, ó, né? Eu vou achar a coordenada do baricentro de carga em x, em y, né? Então eu vou fazer aqui, ó, a distância de x1 vezes a potência de 1, mais a distância de x2 vezes a potência de 2, né? Isso daqui é uma média ponderada das cargas. Então, olha só, eu viria aqui, né, ó, colocaria aqui, né, ó, para calcular em x, né? Eu viria aqui e colocaria essa tomada aqui, 100, vezes a coordenada dela em x1, mais essa segunda coordenada aqui, 600, vezes a coordenada dela, x2, faria isso com todas as cargas e dividiria pelas potências. Fazendo assim, eu encontro a minha coordenada x do quadro de distribuição. Faço a mesma coisa para y, né? Viria aqui, ó, para essa tomada aqui, né? Para achar a coordenada em y, né? Venho, coloco o valor dela, 100, vezes a coordenada y1, mais 600, vezes o valor y2. Tudo isso dividido por P1 mais P2 mais P3. Então, para essa casa aqui, ó, pessoal, ó, meu ponto de entrada, né? E, ó, todas as tomadas, aqui eu marquei para vocês, né? A coordenada x e a coordenada y delas. E aí a gente achou aqui, ó, pessoal, né? Para posicionar, ó, o meu quadro de distribuição. A melhor coordenada dele, em x, é 3,37. Né? Então, vamos olhar aqui, ó. 3,37 fica mais ou menos aqui, ó. Né, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Mesma coisa para y, ó. Então, a melhor coordenada para y ficou 2,77. 2,77, né? É mais ou menos aqui, ó. Então, olha só, pessoal. Essa daqui é a minha coordenada x, y, que é o baricentro de carga, né? Que é o melhor lugar, economicamente, para eu instalar o meu quadro de distribuição de carga, né? Pessoal, pegou aqui, né, um ponto no meio da cozinha. Eu não posso colocar, né, o meu quadro de distribuição de carga, né? Ele tem que ser na parede, né? Aí eu pego, pessoal, e pego uma parede próxima dela, né? Então eu venho aqui, por exemplo, ó, acho que a parede mais próxima dela é essa daqui. Venho aqui e instalo nela. Então, pessoal, essa daqui, então, ó, essa é uma técnica para eu localizar o meu quadro de distribuição, tá? Ela é obrigatória? Eu tenho que fazer isso para o meu projeto elétrico? Não. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo um melhor projetista? Sim, você vai estar, tá? Você vai estar proporcionando para o seu cliente ou para você mesmo, né, uma economia, né? E é uma coisa simples de se fazer, não é nada muito sofisticado, né? Essa conta aqui, pessoal, uma planilha de Excel, né? É uma média ponderada, usa o comando média ponderada, seleciona essas duas colunas, acabou, né? Essa conta aqui é feita numa planilha de Excel. Vocês entenderam a técnica do baricentro de cargas, pessoal? Isso daqui é só para localizar o quadro de distribuição, tá? Não é nada obrigatório, mas é bastante recomendável. Alguém não entendeu, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo? Aí, pessoal, olha só. Não é uma regra você usar o quadro de distribuição de carga
usar a técnica do baricentro de carga, tá? Mas tem algumas regras para você colocar o quadro de distribuição de carga, tá? Quais são elas, tá, pessoal? Ó, ele deve estar localizado em um local de fácil acesso, tá? Pessoal, a gente não pode colocar quadro de distribuição de carga em ambiente que normalmente fica fechado, tá? Por exemplo, ambientes mais reservados, tipo banheiro, né? Quarto, alguma sala, algum escritório que fique fechado, ambiente que a gente tranque. Porque o quadro de distribuição de carga, ele tem que ser de fácil acesso e rápido acesso, né? Porque se, por exemplo, né, o Otávio, né, ele vai abrir a porta da geladeira, né, e por alguma ligação mal feita, ele toma um choque, ele começa a tomar choque na geladeira. Se eu for lá e pegar no Otávio para tirar ele, né, o choque que o Otávio está tomando, eu também vou começar a tomar. Então, qual que é o procedimento correto? É eu ir no quadro de distribuição de carga e desligar o circuito que está alimentando a geladeira, né? Esse é o procedimento. Agora, se eu coloco o meu quadro de distribuição de carga no banheiro, né? E aí, pessoal, o Otávio lá está tomando choque, mas tem alguém tomando banho com a porta trancada, né? Ou então eu preciso, né? Por alguma emergência, eu preciso desligar a minha energia elétrica. E aí tá no escritório, né? E aí alguém tá fazendo a reunião no escritório de porta trancada, tá? Então, pessoal, a localização do quadro, né? Ela é livre. Recomenda-se usar o projeto, o baricentro de carga, tá? Mas ela não pode ser em ambiente privado, tá? Ela tem que ser em um ambiente fácil acesso, ela tem que estar visível, né? Em um ambiente de serviço ou circulação, tá? E ela deve ficar o mais próximo do medidor, tá? E o mais próximo do centro de gravidade de carga, tá? De modo que ela irá atender de modo equidistante os pontos extremos. Tá? Ó, então, os melhores locais, pessoal. Corredores, né? Pontos de circulação, cozinha, hall, tá? São os melhores lugares para a gente colocar um quadro de distribuição de carga. Tá? Pessoal, então olha só, um quadro de distribuição de carga, tá? Também chamado de quadro terminal. Ele é assim, ó, pessoal, né? Ele é um quadro que ele pode ser instalado embutido ou não na parede, né? E a partir dele, ó, a gente tem vários disjuntores. Cada disjuntor, ele é a entrada de um circuito, né? Então, por exemplo, ó, esse quadro de distribuição aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjuntores, né? O disjuntor 1, ele é o circuito 1, que é o circuito de iluminação, né? O social. O circuito 2 é um circuito para iluminação de serviço, né? Ó, o meu circuito 3 e 4 são para tomadas de uso geral, né? O circuito 5 é para uma tomada de uso específico, de 6 para outra tomada de uso específico, né? Mas é assim que é o meu quadro de distribuição. Pessoal, alguma dúvida sobre o que é um quadro de distribuição, né? E como localizar ele num projeto arquitetônico? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então, ó, a gente já viu, né? Que, ó, a gente viu aqui, ó, que numa instalação elétrica, né? Chega, né, um circuito só no quadro de distribuição, e do quadro de distribuição ele divide em vários circuitos, né? O que a gente vai fazer, pessoal, tá? E passo muito importante agora, tá? É fazer essa divisão de circuitos, tá? Ah, LP, essa distribuição de circuito é como eu quero? Ah, vou colocar ali um circuito por elemento de
Então, cada tomada vai ser um circuito diferente, cada iluminação vai ser um circuito diferente, né? Já que dividir em circuitos é uma decisão inteligente, a gente já discutiu o do porquê ser uma decisão inteligente, eu vou colocar um circuito para cada elemento. Não que não possa, tá, pessoal? Mas aí você vai estar tornando o seu projeto muito caro, muito complexo, né? Então, pessoal, tem algumas regras que a gente segue para fazer a divisão de circuito, tá? Para pegar essa minha instalação e dividir ela em circuitos, tá? Então, olha só, pessoal, a divisão da instalação em circuitos dominais, né? Ela tem o segundo... Por que a gente faz essa divisão, né? Para limitar as consequências da falta, tá? Que provocará o seccionamento de algum circuito defeituoso, né? É o exemplo que o Otávio falou. Se a casa é ligada num circuito todo, ligou o chuveiro, ligou o micro-ondas, cai, né? O disjuntor, tudo cai. A iluminação, né? Todas as outras tomadas. Então, aí você vai lá no escuro, pega o celular, liga a tomada, liga a lanterna, vai lá, liga de novo o circuito, né? Se o chuveiro tem um circuito só para ele, caiu o chuveiro, né? Toda a ligação, todo o restante do circuito está operante, né? Você vai ter que ir lá e vai ter só que verificar o porquê da queda do chuveiro, né? Facilita verificação, ensaio e manutenção, tá? E, pessoal, evita perigos que possam resultar da falha de um circuito elétrico, tá? Então, é uma questão de segurança, tá? Então, ó, a gente pega e divide ele em vários circuitos, né? Olha só, pessoal. Agora, as recomendações para divisão em circuitos, tá? Isso daqui que a gente precisa ter em mente na hora de fazer a divisão, né? Olha só, toda instalação deve ser dividida em circuitos de forma que cada uma possa ser seccionado sem risco de realimentar indevidamente através de outro circuito, tá? Cada circuito tem que ser isolado um do outro. O circuito 1, ele é totalmente isolado do circuito 2, tá? Não, então, se eu desligar o circuito 1, eu posso operar o circuito 2 normalmente sem nenhum perigo, né? Pessoal, os circuitos terminais devem ser individualizados pelas funções dos equipamentos e utilização que alimentam, tá? Em particular, deve ser previsto um circuito terminal distinto para iluminação e outro para tomadas. Então, a iluminação é um circuito, tomada em outro, tá? Eu separo. Devem ser previstos circuitos independentes para cada tomada de uso geral, né? Então, basicamente, pessoal, qual que é a regra? Regra geral, regra de ouro. Um circuito para iluminação, né? Um ou mais circuito para iluminação, um ou mais circuito para TUG e cada TUI, cada tomada de uso específica, um circuito independente para eles, tá? Então, ó, de cara, a gente sabe isso, né? Um ou mais circuito para iluminação, um ou mais circuito para TUG, e cada TUI vai ter um circuito próprio, né? Então, olha só, quais são as regras, né? Então, ó, lembrando, né, que equipamentos que absorvam corrente igual ou superior a 10 amperes, né, a gente seleciona eles como tomada de uso específico, né? Deve ser previsto um circuito exclusivo para cada tomada de uso específico, tá? A potência do circuito, com exceção dos circuitos exclusivos TUI, deve estar limitada a 1.200 volt-ampere, 127 volts, 2.200 volt-ampere para 220 volts. ALP, como assim? Então, olha só. Se a sua instalação for majoritariamente 127 volts, né, que é o caso aqui de Poços de Caldas, tá? Cada circuito, né? Cada circuito vai estar limitado a 1.200 volt-ampere, tá? Com exceção de TUI, tá, pessoal? TUI pode ter mais. Agora, se
Se o local que você estiver fazendo instalação, né, a rede for de 220, cada circuito vai ser 2.200 volts ampere, tá? Em instalação com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente entre as fases, de modo a obter o maior equilíbrio possível, tá? Eu ainda vou falar, pessoal, sobre... Eu ainda vou voltar aqui, vou falar sobre tensão do circuito, tá? Vou voltar aqui e vou falar sobre tudo isso aqui, ó, né? Mas o que eu quero exercitar com vocês agora, né, é... Vamos lá. A divisão, né, do meu circuito. A divisão do meu circuito em... a divisão da minha instalação em circuitos, tá? Então, pessoal, o quadro de distribuição de circuitos também é um documento muito importante, né, no projeto elétrico. Como que eu faço o meu quadro de distribuição de circuitos, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. A gente vai fazer ele, tá? A partir do quadro de previsão de carga, tá? E a gente vai seguir as seguintes recomendações que a gente viu, né? Então, quais são as recomendações? A gente separa circuito de iluminação de circuito de TUG, né? E cada TUI vai ter um circuito específico, né? Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui, né? Dividir esses circuitos, né? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, ó, essa aqui é a minha casa, tá? A minha planta baixa do meu apartamento. A partir dessa planta baixa, a gente chegou nesse quadro de distribuição de carga, tá? Isso daqui a gente já aprendeu a fazer. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tudo bem. Né? Então, olha só, a partir do quadro de distribuição de carga, como que a gente vai fazer a divisão de circuitos, né? Então, vamos lá. Vamos começar, tá? Não tem regra, tá? Normalmente, os projetistas seguem essa ordem. A gente começa pelo circuito de iluminação, né? Então, olha só, essa casa, tá? Ela é uma instalação de majoritariamente 127 volts, tá? Se ela é uma instalação de 127 volts, cada circuito de iluminação né? E TUG tem que ter por volta, tá? De 1.200 volt-ampere. Tá? Então vamos lá, olha só. O meu circuito 1 vai ser um circuito de iluminação. Né? Então eu vou pegar o meu circuito 1, vai ser meu circuito de iluminação. Pessoal, a potência total da iluminação é 1.100 volt-ampere, né? Então eu posso pegar toda a iluminação, ó, uma tensão de 127 volts, né? Então a potência total desse meu circuito 1.100. Tudo bem, pessoal? Né? Então, ó, todos os pontos de iluminação vão estar em um único circuito, tá? Pessoal, potência aqui em volt-ampere, a minha potência em watts, tá? Vocês lembram como que eu transformo de volt-ampere para watts? Ó, a gente tem aqui, ó, a minha potência aparente em volt-ampere é o meu fator de potência vezes a minha potência ativa em watts, tá? Então, olha só, tudo depende do meu fator de potência, né? Vamos supor, se o meu fator de potência para iluminação fosse 0,8, né? A gente viria aqui, ó, 1.200 é igual a 0,8 vezes P, né? O meu P aqui seria, pessoal, vamos abrir uma calculadora aqui.
Pessoal, eu recomendo vocês entrarem e fazendo comigo esses exercícios, tá? Ajuda bastante, ó. Vai ser 1.200. Opa. 200. Ô, LP, Oi, é o contrário. Oi. mas no projeto residencial, qual o fator de potência que a gente usa? Depende, tá? Para iluminação, é 1. Para TUG e TUI, é que depende de cada equipamento, né? Como vai ser muitos equipamentos que liga, a gente trabalha em média 0,92, 0,94, tá? E TUI, cada TUI tem o seu, tá bom? Tá. Então, olha só, se eu der um exercício, eu tenho que falar para vocês os fatores de potência. Ah, Tá? entendi. Já vai especificar já. Eu vou ter que especificar. Tá, beleza. Eu vou, para facilitar, né? Vocês são turma de... Aqui a maioria é civil, né? Eu acredito que sim. Sim, né? Eu vou facilitar, pessoal. Ó, tá? A gente vai seguir a seguinte... Vamos seguir o seguinte parâmetro, tá? Para facilitar, eu vou colocar o fator de potência igual a 1. 1 para iluminação. 0,92 para TUG e 1 para TUI. Beleza? Vai ficar padrão para esse nosso exercício aqui. Beleza. Tá joia? Então, olha só. Como o fator de potência para iluminação é 1, né? A potência ativa e a potência aparente e a potência ativa são iguais, né? 1.100 watts, né? Olha só, pessoal. Agora, como que eu calculo a corrente desse circuito aqui? Pessoal, lá na minha lei de Ohm, ela fala o seguinte, ó, né? A minha lei de Ohm fala o seguinte, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente, a minha potência ativa. Para esse circuito aqui, quanto que vale a potência ativa? 1.100, né? Qual que é a tensão desse circuito? 127. Vezes I. Então, ó, o meu I ele vai ser, se a gente abrir a calculadora aqui. Então, vamos lá, vai ser 127 dividido... Opa, é o contrário. 1.100 dividido por 127. Né? Vai dar, então, a minha corrente aqui, ó, para esse circuito 1. É 8,66 ampere. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Olha só. Agora, ó, pessoal, tá? Eu começo com iluminação, depois eu vou para TUG e depois TUI. Tá? Olha só, pessoal. Eu vou começar aqui, ó, né, pelo meu quadro, área de serviço, né? Então, o meu circuito 2 vai ser um circuito de TUG, né, da área de serviço, né? Lembrando, pessoal, que os circuitos para 127 volts, né, só podem ir até 1.200 volt-ampere. Pessoal, vocês estão vendo aqui que na minha área de serviço eu tenho 3 tomadas de 600? Tá todo mundo vendo, pessoal? Sim. Que totalizam 1.800.
É recomendado eu colocar essas 3 tomadas em um único circuito? Não. Não, né? Porque está explorando, está passando os 1.200 aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 tomadas, né? Ó. Então, na verdade, aqui, ó, né? Ó, no meu circuito 2, eu vou colocar 2 TUGs, né? Da minha área de serviço, né? Se eu pegar 2 TUGs só, né? Ó, vou pegar 2. Então aqui eu vou dividir, né? Ó, em 2 e vai sobrar 1, né? Se eu pegar 2, pessoal, 2 vezes 600 vai totalizar 1.200 volt-ampere, né? Oh, caramba. Vamos lá, pessoal. Essa é a potência em volt-ampere. Para eu achar a potência em watts, né? Vamos lá. Ó, para eu achar a potência em watts, o fator de potência para TUG é 0,92. Deixa eu anotar aqui, 0,92. Então, vamos lá. Ó. A minha potência em volt-ampere, 1.200, é igual ao meu fator de potência, 0,92 vezes P, né? Então, o meu P aqui vai ser 1.200 dividido por 0,92, que vai dar 1.305, tá, pessoal? Vou arredondar aqui, ó. 1.305 watts. Então, vamos lá, ó. Então, a minha potência em watts é 1.300. Só um minutinho, pessoal. Aqui é o contrário, ó. Não é vezes? É o contrário, ó. Aqui é a fórmula que está errada, ó. P é igual a... Então, a minha potência aqui vai ser 1.200 vezes 0,92. Então, deixa eu me corrigir aqui. Vamos lá. 1.200 vezes 0,92 vai dar 1.104. Né? Vai ser 1.104, né? Então, olha só. Né? Então, em watts, né? É 1.104, né? Aí a gente vem aqui, pessoal, ó, P é igual a VI, né? Para calcular a minha corrente. A potência é 1.104, a minha tensão é 127 vezes I. O meu I vai ser... Né? Vamos lá. 1.104 dividido por 127, 8,7. Então vai ser aqui, ó. 8,7 amperes, né? Então, olha só, pessoal. Eu acabei a área de serviço? Não, né? Na área de serviço, eu ainda tenho um TUG, né? Olha só, então eu vou pegar uma tomada da área de serviço com uma tomada do banheiro, né? Ó, que também tem 3 de 60, né? Então, o meu circuito 3 aqui, né? Vai ser um TUG da área de serviço mais um TUG do banheiro. Tá? A potência é 127 volts, né? As duas juntas vão totalizar 1.200 volt-ampere, né? A conta aqui vai ser a mesma, pessoal. A potência ativa vai ser 1.104, né? Consequentemente, a corrente vai ser 8,7. Agora, pessoal, ó, vou riscar aqui, ó, né? Já dividi toda a minha área de serviço, né? Já dividi o meu banheiro? Não, eu ainda tenho 2 tomadas de 600. Vou fazer isso, né? Então, eu vou fazer um circuito 4 aqui, ó, né? Um circuito 4, ele é... Meu circuito... Oh, caramba! O meu circuito 4, ele é 2 TUGs de banheiro, né? Também 127 volts, né? Aí aqui vai dar 1.200, é a mesma conta, tá, pessoal? 1.104
8,7. Agora eu fiz todo o banheiro? Fiz todo o banheiro. Vou riscar ele daqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Para minha copa, né? Ó, a minha copa, eu tenho 3 de 600, totalizando 1.800, né? Não posso, pessoal. Então, eu vou pegar 2 aqui, ó, né? Vou deixar um sobrando aqui, né? O meu circuito 5. E é 2 tugs da minha copa, tá? Também 127 volts, vai totalizar 1.200 volt-ampere, né? Um total de 1.104 watts, né? E uma corrente de 8,7. Olha só, eu ainda tenho aqui na minha copa, pessoal, né? Uma tomada de 600. Então, vamos lá. Então, vou pôr no meu circuito. No meu circuito 6, né? Eu tenho uma tomada de 600, né? Uma de 100 aqui, que totaliza 700. Né? Olha só, pessoal. Se eu pegar mais uma da cozinha aqui, ó, de 600, eu vou para 1.300. Vamos voltar aqui, ó. A potência do circuito deve estar limitada a 1.200. Eu posso fazer isso, então, pessoal? Passar de 1.200? Não. Não é recomendado, né? Então, vamos lá, ó. Então, ó, eu vou vir aqui, né? No meu circuito 4, eu vou pegar uma tomada aqui, 600, mais uma tomada aqui, 700, mais uma tomada aqui, 800, né? Mais 3 tomadas do meu dormitório 1, 800, 900, 1.000, 1.100, mais uma tomada do dormitório 2, tá? Então, ó, eu vou pegar, ó, eu peguei aqui. Vamos lá, ó. O que eu tô pegando aqui nesse meu circuito 2? Vamos por partes aqui, ó, né? No meu circuito 6. Então, ó, 2 tugs da copa, né? Totalizando 700, né? Mais um tug de cozinha, né? Mas é, ó. Então eu vou riscando aqui, ó. 800, né? Mais 3 tugs do dormitório 1. E só, tá, pessoal? Não vou misturar agora aqui, não. Mais 3 tugs do meu dormitório, tá? 127 volts. Vai totalizar aqui, pessoal, 1.100 volt-ampere, tá? Ó, risquei aqui tudo que eu peguei, tá? 1.100 volt-ampere. Pessoal, esse é o meu circuito 6, né? Qual que é a potência dele em watts? Bom, vamos ver. Ele é um circuito de tugs, então vai ser aqui, ó, 1.100 vezes 0,92, vamos, né? Vai ser aqui, ó, 1.100 vezes 0,92, 1.112. 1.012, quer dizer. 1.012 volt-ampere, né? Vamos descobrir aqui, ó, 1.012, quanto que vai ser a corrente. Mil e 12 dividido por
127. Vai dar aqui, ó, 7,96. Então, aqui, ó, 1.012 volts, 7,96 voltampere. Esse é o meu circuito 6, tá? O meu circuito 7, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, na minha cozinha, ó, eu tenho 3 de 600. Eu vou pegar duas, né? Deixando uma aqui ainda. Então, meu circuito 7 é 2 tugs de cozinha, né? Totalizando aqui, ó. Totalizando 1.200, né? Volt-ampere, que vai dar 1.104, né? Essa conta aqui que a gente já fez, 8,7 de corrente, né? Então vamos lá, vamos para o meu circuito 8 aqui. Para o meu circuito 8, pessoal, eu tenho uma corrente, uma tug de cozinha, 600, né? Então, uma tug de cozinha, mais, né? Ó, 600, né? Se eu pegar todo o meu dormitório 2, 600, que são 3 de 100, né? 600, 700, 800, 900. Então, mais 3 tugs, né? Dormitório 2. Se eu pegar, ó, eu tô com 800, né? Se eu pegar todas as minhas tugs de hall, mais 2 tug hall, 2 tug hall, vai dar 800, 900, 1.000, né? Então vai dar aqui, ó, 127 volts. Pessoal, sobrou 300 aqui, né? Olha só, sobrou 300 aqui, né? Na minha primeira divisão que eu tinha feito aqui, ó, eu tenho essa daqui com 1.000, né? E essa daqui com 1.100. Você concorda comigo que se eu colocar uma da sala, se eu vier aqui e colocar mais uma tug sala aqui, eu completo 1.200 nesse circuito? Todo mundo entendeu o que eu fiz, pessoal? Sim. Né? Aí sobrou duas aqui, ó, né? Completo 1.200, se eu completo 1.200, ele segue o padrão dos outros, ó. 1.104, 8,7. Né? E eu tenho duas aqui, ó, né? Sobrou duas de 100, que eu posso colocar aqui, ó, né? 1.200. A LP é toda vez que vai dar certinho assim, ó, mais mais, ó, duas tug sala, né? 1.200, 1.104, 8,7. Aí vocês perguntam para mim assim, LP, é sempre que eu vou conseguir todos os circuitos ficarem com 1.200 certinho? Não, tá, pessoal? Às vezes sobra, você consegue distribuir, às vezes não. Aí, às vezes, você tira dos circuitos para ficarem mais equilibrados, tá? Hoje em dia, os softwares fazem isso sozinhos, tá? Quando você vai fazer um projeto lá, o software faz isso sozinho. Mas é importante que você, como projetista, conheça como deve ser feita a divisão, tá? Para você entender e fazer esses ajustes quando necessário, tá? Às vezes o software fez uma divisão que a gente faz alguns ajustes que são melhores, né? A LPC acabou? Não, ainda não, né? Olha só, eu fiz para iluminação e para TUG.
Falta ainda para TUI, né? Mas para TUI é fácil, pessoal. É uma para cada TUI. Então a gente tem uma aqui de chuveiro, né? No banheiro provavelmente é o nono circuito, que é uma TUI, né? Pessoal, olha só. De novo, eu acredito que na casa de vocês, muitos de vocês possam ter, né? A casa toda é 127 volts, ou como a gente conhece, 110, mas o chuveiro é 220. Tô correto? Vocês se familiarizam com essa situação? Sim. Sim? Então, olha só, pessoal, né? Os TUIs, né? Eles podem vir com a potência de 127 ou 220, tá? Normalmente, por serem elementos que gastam mais energia, a gente usa 220, tá? Então, eu já vou explicar para você como que eu faço isso numa instalação elétrica, né? Aqui é tudo, ó. Vou explicar como que eu faço numa instalação elétrica. Tá? Mas eu vou pôr os meus TUIs 220. LP, posso colocar os meus TUIs a 127 volts? Pode. Decisão de projeto, não tem certo nem errado, tá? Normalmente, elementos que gastam mais energia, né? Chuveiro, forno elétrico, eles costumam ser 220 por uma questão, né, de economia energética, né? Então, olha só, a potência do chuveiro, né? Como o fator de potência para TUI é 1, ela vai ser igual, né? 5.600 para cada um, 5.600 para cada um, né? Vamos descobrir então, ó, a minha potência. A minha potência aqui, né? Vai ser 5.600. A minha corrente, né? A minha tensão para esse circuito é de 220 vezes I, né? Então, a minha corrente I vai ser 1.600 dividido por 220. Então, vai ser 25,45. Então, a corrente aqui, ó, 25,45 amperes. Pessoal, dá para ver por que o chuveiro precisa de um circuito só para ele? Né? Olha a corrente que vai passar nele e a corrente que vai passar no resto. Se eu coloco tudo num circuito só, todos os meus circuitos vão ser... Toda a minha fiação vai ser dimensionada assim. E não é necessário, né? Ó, para o meu circuito 10. É o meu chuveiro aqui, né? O meu circuito 10. Então, vou riscar aqui, ó. O meu circuito 10, né? Ele é um circuito de TUI também. Né? Micro-ondas. Não vai caber. Né? Pessoal, o meu micro-ondas, tá? Normalmente, eu vou comprar um 127. De novo, decisão de projeto, tá? Decisão de projeto. 127 volts, né? Então, vai ficar aqui, ó, 1.500, né? Como para TUI, a gente vai trabalhar com 1, né? A corrente dele aqui, ó, vai ser 1.500 dividido por 127, vai dar 11,81. Tá? E a gente ainda tem mais um TUI? Tem mais um TUI. Ó. A gente tem aqui o forno, né? Então, meu circuito 11, ele é um TUI, que ele é um forno, né? Então, o meu forno vai ser 220 volts, né? 5.000. 5.000. 5.000. Né? Vamos calcular a corrente nele aqui.
vai ser 5.000 dividido por 220, que vai dar 22,8 amperes. Então pronto, pessoal. Ó, agora eu vou apagar aqui, né, que eu fui riscando só para me ajudar. Mas fiz, ó, a divisão. Essa minha casa aqui, né? Ela vai ser dividida em 11 circuitos, né? Então quer dizer que se eu pegar o meu quadro de distribuição para essa casa, ela vai ter 11 disjuntores, 11 circuitos diferentes? Sim. Vão ter 11 disjuntores para 11 circuitos diferentes. Pessoal... RP, mas na verdade vai ter 3 disjuntor, porque 2 circuitos é 220, né? A gente já vai chegar lá. Ó. Mas a gente sempre deixa um espaço... Aqui, ó. Sempre deixa um espaço, ó, né? Depende do tamanho, ó. De 13 a 30, a gente deixa 4 espaços reservas. Então, vai ter 15. Pessoal, só uma perguntinha aqui. Todo mundo entendeu como que eu fiz essa divisão? Eu entendi, tá tranquilo. Sim. Tranquilo? Então, olha só. Espera aí. Só um minutinho. Ó, eu vou mandar para vocês, pessoal, tá? Faz agora, me entrega até 9h30, tá? E eu vou ficar aqui para tirar dúvidas. Para o pequeno apartamento abaixo, montar o quadro de previsão de cargas, né? O quadro de divisão de circuito, né? E não a planta elétrica, mas a divisão, né? A localização dos elementos. Então, a kitnet, pessoal. Quarto, cozinha e banheiro. Tá? Então, para essa kitnet, quarto, cozinha e banheiro, é o que a gente fez até agora. Quadro de previsão de carga. Quadro... O que é o quadro de previsão de carga? Isso daqui. Esse quadro aqui. Quadro de divisão de circuito. Esse quadro aqui, ó. Circuito, né? Tensão, potência, corrente, né? Seguindo isso daqui, ó. Fator de potência para iluminação 1, para TUG 0,92, para TUI 1, né? E depois disso, você na planta elétrica localiza para mim os pontos, ó. Igual a gente fez aqui, ó. Localiza os pontos, tá? Para a gente fazer uma revisão do que a gente aprendeu até aqui, pessoal. Ó, para facilitar, eu já coloquei aqui, ó, onde vai ser o quadro de distribuição de carga, tá? Para não precisar calcular o baricentro das cargas. Aonde que está esse exercício, pessoal? Tá? Eu não lembro em qual unidade que eu coloquei. Eu vou olhar já para vocês. Mas para agilizar, eu vou colocar ele no nosso grupo. Aqui, ó. Pessoal, até 9h30, tá? 9h30 entrega para mim. Alguma dúvida, pessoal, de como que tem que ser feito, o que tem que ser feito no exercício, como que vai ser feito? Hein? Tranquilo. Tranquilo? Então, podem começar aí. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.